Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e animados para a chegada da nossa prova, né, que se aproxima. Nós estamos aqui na aula de hoje para retomar algumas noções semânticas. Nós paramos ali falando dos valores semânticos associados às conjunções, né? Falamos da ideia de explicação, de oposição, dentre outras classificações. E aí nós vamos dar continuidade a esses valores semânticos, que são bem importantes na hora de analisar as questões da nossa prova, né? Que vão aparecer ali em inúmeros momentos da nossa prova. Tudo bem? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo acerca dos valores semânticos, né? Desses significados que as palavras ganham a depender do contexto em que elas aparecem. Tudo bem? Então vamos dar continuidade, pessoal. Vamos conhecer mais uma expressão que vai nos ajudar, nos auxiliar a memorizar e, de repente, até se familiarizar com essas palavras que vão aparecendo, que são expressões-chave, que aparecem ali dentro do nosso texto e que nos fazem ali, associada ao grupo de palavras, a toda a oração, remeter a ideias específicas. Entendem? Como a gente viu de explicação, de conclusão, de alternância, de adição e assim por diante. Olha só essa outra expressão que vai nos ajudar a memorizar. Casa sem contas. O que essa casa sem contas nos faz remeter enquanto ideia semântica? Nós estamos falando ali de palavrinhas que vão ser carregadas de sentido. E aí a gente vai analisar aqui dentro dos exemplos e vocês vão me dizer o valor semântico aí do outro lado, nem que seja, né, fazendo a pausa e continuando aqui. Olha só, gente, nós temos caso, o Czinho de caso, a menos que, salvo se, sem que, contanto que e o se. Essas palavras, por si só, já trazem uma carga semântica expressiva em relação à ideia de condição. É claro que elas precisam estar ali dentro do contexto para que a gente possa reafirmar isso de fato e analisar de forma objetiva, intencional e assertiva dentro das próprias orações, né? Mas a gente já tem uma ideia aí de condição. Vamos ver isso, como é que vai aparecer dentro das nossas frases, dentro dos contextos? Olha só. Olha só o primeiro exemplo. Se a segunda-feira fosse uma pessoa, eu pediria distância judicial. Por quê, gente? Segunda-feira sempre é o dia que a gente vai para a escola, vou trabalhar e tal. Então, esse se é uma condição. A gente não está falando, de fato, afirmando necessariamente que a segunda-feira é uma pessoa, mas que se ela fosse, é uma condição, né? Se ela fosse, eu pediria distância porque não quero segunda-feira, né? Olha só outro exemplo, com outra expressão que também traz essa ideia de condição, que são as chamadas conjunções condicionais, né? Caso eu ganhe na loteria, minha primeira compra será uma cama que abraça de volta, né? Aqui, brincadeiras à parte, mas olha, caso eu ganhe na loteria, não tô afirmando que eu ganhei. Então, é caso eu ganhe. Se isso acontecer, é uma condição, tem uma outra afirmação que está associada. Caso eu ganhe na loteria, a primeira compra aí seria essa cama, né? Mas é caso aquilo aconteça. Então, uma oração acaba estando vinculada à outra. E essa ideia de vínculo aqui, dessa primeira que tem a expressão caso, ela traz a ideia de uma condição relacionada a essa outra oração, tá? Desde que tenha comida, eu topo qualquer reunião, até da família. Então, é desde que com essa condição, tá tudo bem. Eu vou para qualquer evento e tá tudo bem. Contanto que não toque despertador, posso até fingir que gosto de acordar cedo, né? Contanto que não toque. Olha, essa condição para eu fingir que vou gostar de acordar cedo, né? Que gosto de acordar cedo. A menos que o café esteja pronto, minha produtividade não vai dar sinal de vida. Então, é uma condição para eu poder ser produtiva, né? E essa condição é o café estar pronto, ok? Olha a relação de sentido entre as duas orações.
Se eu estudar só mais 5 minutos, mereço 3 horas de descanso e um prêmio. Isso é você negociando com seu pai e com a sua mãe, né, em casa. Nossa, estudar 5 minutos, eu quero de recompensa essas 3 horas de descanso e ainda um prêmio, né? Então, esse se é uma condição também. É uma condição fácil de ser executada nesse caso, né? Mas que você está pedindo ali algo em troca para que, de fato, aquilo aconteça. Que você estude, mas é 5 minutos naquele dia que você está cansado. Mas a gente vai vencer, né? Estamos aí em contagem regressiva e vamos conseguir alcançar o nosso objetivo final, se Deus quiser. E aí, vamos lá. Caso minha internet caia de novo, minha sanidade será desligada por segurança, né? Aí, olha só, também é uma condição, se a internet cair de novo. Exceto se for por comida, não saio com essa chuva nem por decreto. É claro que tem uma exceção, uma condição ali que me tiraria dessa ideia de ficar em casa, que seria por comida, né? Quem é assim também se identifica aí. Sem que eu perceba, meu cartão de crédito se apaixona por lojas online, aquelas comprinhas, né, famosas aí nas lojas online. Então, é sem que eu perceba, sem que eu faça essa noção, sem que eu tenha essa noção, o meu cartão se apaixona. Então, nós temos aí exemplos de frases, de orações que estão conectadas a esse valor semântico de condição e associadas, além disso, a essas conjunções, né? A gente viu em algumas resoluções de questões das provas, na verdade, né, anteriores, que valor semântico é uma coisa que sempre vai cair. É muito fácil de explorar, é um conteúdo muito, muito bom de se explorar. E a gente precisa estar atento, porque tem vezes que a conjunção não vai aparecer. Mas, de repente, numa prova ali, acho que foi de 2021, não tinha conjunção, mas a gente precisava fazer a associação de uma frase anterior com a frase que vinha logo após. E se fosse para colocarmos uma conjunção, qual seria? Aí você tem que analisar se a ideia é de causa ou consequência, se é uma ideia de oposição relacionada à primeira frase, e aí a partir dessa relação semântica, que pode ser construída sem as conjunções, você vai pensar numa análise, né, mais efetiva, e se preciso for, encaixar uma conjunção ali, uma locução conjuntiva ali dentro daquele contexto, a partir do valor semântico que você já sabe. Então, essa é a nossa ideia principal, pensando em valores semânticos. A gente sempre vai se deparar com situações assim, sejam no dia a dia, na prova, então a gente precisa entender esses valores semânticos, né? E forçar um pouquinho mais para entender, porque a gente consegue perceber essas relações analisando as próprias frases. Então, vamos dar continuidade. Falamos aqui sobre as condicionais. Agora, nós já vamos para um outro ponto de vista. Já vamos analisar um outro valor de sentido. Já que, olha só, gente, já vi porco uma vez. Lembra que tinha um apelo de porco, agora já vi porco uma vez. Esse já é de já que, o vi é do visto que, o por do porquê, o co do como, e uma vez é uma vez que. Essas palavras, elas vão nos trazer a ideia de causa, quando elas aparecem dentro dos textos. Então, nós vamos ver, dentro dos exemplos, que elas vão ter essa carga semântica de causa, né? Uma causa que gerou ali uma ação. Enfim, vamos analisar os exemplos. Visto que o alarme não tocou, considerei isso um sinal divino para continuar dormindo. Olha só a causa de eu querer continuar dormindo ali, né? Então, o alarme não tocou. Tá vendo que a expressão aqui, ou a locução conjuntiva, ela traz essa carga de causa. Olha, e aí ela pode aparecer em ordens diferentes. Às vezes pode aparecer a conjunção logo no começo, às vezes ela pode aparecer depois, na segunda oração. Olha só esse exemplo. Porque a internet caiu, fui forçada a encarar a vida real. Experiência traumática, inclusive, né? Aí, olha só, fui forçado. Por que eu fui forçada a encarar a vida real? Tem uma causa. Nessa brincadeira aqui, seria o fato da internet ter caído. Então, isso aqui causou isso aqui, né? Quando a gente pensa em relação de sentido, a internet cair foi a causa de eu ser forçada a encarar a vida real. Então, tem essa relação entre essas duas frases de causa, né, e consequência nesse sentido de ação. Aí poderia ser, inclusive, o que eu estava falando para vocês, de uma ordem diferente, poderia aparecer de uma outra forma. Fui forçada a encarar a vida real porque a internet caiu. Poderia ser nessa ordem inversa, não teria problema e seria causa da mesma forma, pensando nas relações de sentido entre as duas frases. Aí, olha só, como o elevador estava demorado, subi de escada e parei no segundo andar mesmo, sem orgulho. Decidi pegar o elevador porque não ia dar certo.
Então, olha só. Eu subi de escada, por quê? Fui pelas escadas, por quê? Teve uma causa. O que causou é o fato de eu subir as escadas. Foi o elevador estar demorando demais. Então, isso foi a causa dessa minha outra ação. Tranquilo? Cuidado com esse como. Esse como aqui nos faz pensar e tem um ponto de atenção, porque ele pode ser comparativo, ele pode ser conformativo. A gente vai ver nos exercícios mais à frente, nas aulas à frente, que a gente precisa tomar cuidado. Quando é de causa, essa relação está muito clara do que causou e do que teve como efeito ali, como consequência daquela causa. Quando é em conformidade com alguma coisa, segundo alguma coisa, a gente vai perceber também dentro do contexto. Então, assim, não é só decorar. É o que a gente vem falando. Não é só sobre decorar. Eu preciso entender como é que essas conjunções aparecem dentro do texto. Eu preciso entender as próprias frases que eu estou analisando para poder, de fato, chegar a uma avaliação, uma análise precisa daquele valor semântico. Tudo bem? Então, cuidado. Fica um ponto de atenção. Nós vamos falar mais à frente sobre isso. Uma vez que o dia começou errado, decidi terminar com pizza, equilíbrio emocional, né? Eu decidi terminar com pizza porque teve uma causa. A causa foi o meu dia ter começado errado. Percebam essa relação. Já que estou enrolado mesmo, vou deixar para amanhã com mais estilo, né? Aí o que me fez deixar para amanhã com mais estilo? O que causou isso? Estou enrolado mesmo, já tá tudo uma bagunça, né? Não é o nosso caso. Mas isso acaba levando, né, a ideia de que essa ação teve uma causa que era estar enrolado. Tranquilo? Então, esses foram exemplos de orações que têm essa relação entre causa e efeito, né? Do que gerou alguma coisa e o que de fato eu fiz. Nesse sentido, com essas conjunções associadas, tá bom? Então, são as de causa, valor semântico de causa. Vamos avançar. Temos mais, temos muitas, viu, gente? Fiquem calmos, tranquilizem o coração, que vai dar tudo certo e você vai ficar muito esperto na hora que você se deparar com uma questão de valor semântico. Aí aqui tem uma licença poética nesse mnemônico e nessa frasinha para nos ajudar a lembrar. Tem assim, coma em paz, mas esse paz não é o paz que a gente sabe que está se referindo com Z, né? Aqui é para dar certo o encaixe ali da expressãozinha, senão daria errado. Aí olha só, nós temos o co do conquanto, o M do mesmo que, temos o A do apesar que, temos o em, né, do em paz aí, do como em paz, embora, temos o por mais que, ainda que, e o Szinho aí que eu falei para vocês aqui, ó, do paz, tem a licença poética aqui, se bem que, todas essas expressões, essas conjunções, essas locuções conjuntivas nos dão a ideia de concessão. E aí, o que seria concessão? A gente já trabalhou esse valor semântico anteriormente. Essa ideia de concessão ela está associada a uma quebra de expectativa, a uma contradição, a uma oposição relacionada ao fato anterior dos contextos. Embora eu tenha dormido 8 horas, acordei cansado como se tivesse corrido uma maratona. Em sonho, né? Porque na vida real tá difícil correr uma maratona. Mas olha só, esse embora. Esse embora traz a ideia de que, nossa senhora, se eu dormir 8 horas, era para eu estar descansado. Mas não, vem essa ideia de quebra de expectativa, né? Uma ideia contrária. Eu acordei cansado, então traz essa ideia de oposição, de contraste de ideias. Olha só o outro exemplo. Ainda que eu tente ser fitness, o chocolate sempre vence com argumentos convincentes. Quem também é assim, chocolate, gente? Sempre, né? Não precisa nem de muito argumento e nem convincente. Então, olha só. Ainda que eu tente ser fitness, então vem uma ideia oposta, né? Eu tento fazer isso daí, mas o chocolate sempre me vence com aquilo. Ó, aí eu ainda que, né? Mesmo que a aula comece às 7, meu cérebro só acorda às 10 e olhe lá. Não é o caso da gente, né? Porque a gente tá sempre antenado, bem acordado ali, tranquilo, né? Feliz, empolgado. Mas, ó, mesmo que, tá vendo que tem essa quebra de expectativa? Então, cuidado com essas expressões. Se bem que estou de dieta, aceito uma fatia de bolo por educação, né? Tipo assim, eu tô de dieta, mas eu vou quebrar essa ideia da dieta, eu vou trazer uma coisa oposta, eu vou aceitar a fatia de bolo que não era para aceitar. Apesar de que eu tenha dito só mais um episódio, eu acabei a temporada inteira. Então, assim, eu falei que assistiria só mais um episódio, eu acabei assistindo a temporada inteira, veio uma ideia oposta daquilo que eu afirmei.
Então, quando a gente pensa nas concessivas, a gente vai trabalhar aqui essa ideia de oposição. Tá? Eu quero que vocês percebam isso. Essa ideia de oposição, de contraste em relação às frases, às orações. E até essa quebra de expectativa. Se espera uma coisa e acontece outra. Tudo bem? Então, as concessivas estão ligadas a essa ideia de quebra de expectativa, de uma ideia de oposição, de contrariedade, de contraste. Tá bom? Então, vamos lá. E aí, falamos dessas 3 classificações. Falamos, né, da concessiva, falamos das causais também. E agora chegou a hora do nosso exercício. Então, vamos treinar aquilo que a gente aprendeu, vamos aplicar aquilo que nós vimos na aula de hoje, para que a gente possa, de fato, aplicar no texto, numa questão. Diante de uma questão, sem ter dúvidas. Então, vamos lá, gente. Falamos das condicionais também, olha só. Vamos analisar esse contexto aqui? Ela foi ao cinema mesmo sem companhia. Se o ingresso estivesse caro, teria desistido. Como comprou pela internet, não pegou fila. Então, teve algumas coisas que aconteceram aí. Não estava caro, estava mais barato nesse contexto. Ela comprou pela internet, então não pegou fila, mesmo sem ninguém, ela foi ao cinema, porque queria ir ao cinema e tal. Aí tá, vamos lá. A conjunção, mesmo sem companhia, essa conjunção, essa locução conjuntiva aqui, ó, mesmo sem... Ai, fiz besteira aqui, gente, peraí. Aí. Ó. Oh, meu Deus. Aqui. Mesmo sem companhia, tem o valor de quê, gente, quando a gente pensa nisso? É uma consequência? Poxa, consequência não tá conectada a uma causa e consequência. Então, tá fora. É uma concessão, há uma quebra de expectativa, porque, poxa, se ela não tem companhia, o que a gente espera? Que ela nem vá ao cinema. Poxa, talvez. Vamos deixar essa aqui em aberto. É uma condição? Não traz ideia de condição sobre nada e nem é tempo, gente. Olha só. A nossa quebra de expectativa aí, a nossa concessão como gabarito. Lembre-se de pausar o vídeo, responder a questão e depois voltar para a correção, para ver se está dando tudo certo, se vocês estão acertando bem essas questões. É um conteúdo mais complexo, mas nós vamos vencê-lo, né? Estamos estudando já e vamos conseguir tirar de letra aí essas questões. Se o ingresso estivesse caro, teria desistido? Gente, o termo em destaque aí introduz o quê, gente? Vamos pensar aqui. É uma explicação? Poxa, não está explicando nada. É uma hipótese? Sim. É uma posição? Não, e nem é uma finalidade ou objetivo. Hipótese aqui está associada à ideia de condição. Possibilidade, né? E aí, seria essa a nossa resposta. Gabarito letra B. Tranquilo demais, né, gente? Fica muito fácil quando a gente aprende conteúdo. Vamos ver agora a próxima questão. A questão de número 14. Olha só o que a gente tem aqui. A conjunção como, cuidado com esse como, eu já te avisei. Comprou pela internet, exprime, olha só, vamos pensar aqui, gente. A 14 tá falando da conjunção como. Vamos voltar ao texto? É importante a gente voltar para ter a segurança, sabe? De que vamos acertar, não tem problema em voltar ao texto. Riscar a prova, como eu falei para vocês, o caderno de questões não tem problema, a gente pode sinalizar, tudo bem. A gente tem que tomar cuidado com a folha de respostas, né? Mas vamos voltar aqui ao texto, olha só. Como comprou pela internet, não pegou fila. Então, esse como aí foi algo associado a uma causa. Ela não pegou fila, por quê? Porque ela comprou pela internet. Então, tem uma causa associada, o fato dela não pegar fila. Então, vamos procurar nas opções se a gente já acha o nosso gabarito. A 14, olha só, gente, achamos causa. Não é uma comparação, não tem a ver com tempo, não tem a ver com condição. É uma causa. Muito bem. Eita, a gente até acharia estranho, né? Tanta letra B, mas vai dar certo, não tem problema. Se a gente tem segurança, tá tudo bem. Vamos a mais uma questão. Questão de número 15.
Se chover amanhã, vamos adiar o passeio. Podemos ir ao parque contanto que todos estejam prontos até às 9. Até às 9, faltou uma crase aqui, gente. Vamos lá. A conjunção se, o que ela indica? A gente já viu na aula de hoje, no comecinho, que ela indica uma condição. Não é algo efetivamente comprovado, mas é uma possibilidade, é uma hipótese, é uma condição. Então, olha só, ela indica condição. Nem precisa analisar as outras opções. Já achei o meu gabarito. Letra C. Vamos avançar. Espero que vocês estejam acertando aí do outro lado. Vamos à questão 16. A questão 16 traz assim: contanto que todos estejam prontos até às 9. A expressão aí destacada, não é nem sublinhada, destacada, tem valor de. Esse contanto que, gente, é uma condição também, contanto que. Então, eles precisam estar para que estarem prontos ali, sejam prontos até às 9, tá? E aí, olha só, nós temos aí a ideia de condição. Letra D, o nosso gabarito. Tranquilo? Acabamos de ver ali na nossa explicação. Olha só, mais uma questão de número 17. Vamos lá. Mesmo que estivesse cansada, Júlia foi ao treino. Ela quer melhorar seu desempenho, embora o esforço seja grande. Então, o que a gente entende em relação à semântica, ao sentido desse contexto aqui que nos foi apresentado? Ela foi ao treino mesmo cansada. Então, assim, ela tá cansada, o que você espera? Que ela não vá ao treino. Então, ela quebrou a expectativa ali já em relação a essa ida ao treino. Ela quer melhorar o seu desempenho. Embora o esforço seja grande, ela esteja lutando muito, ela quer melhorar esse desempenho que não está ali suficiente para ela ainda, né? Então, a Júlia aqui, nesse sentido, é uma menina muito esforçada. Está ali em busca de algo, mesmo cansada, dedicada, né? Em relação aos objetivos dela. Aí, vamos lá analisar. Olha, mesmo que estivesse cansada, a Júlia foi ao treino. Então, a gente tem aquela quebra de expectativa, que está ligada ali à ideia da concessão. Quebra de expectativa, a oposição, a contrariedade daquilo que se espera, que eu até acabei dando a resposta na própria explicação, na análise do item, né? Então, nosso gabarito aqui é a letra C, ó, a ideia de concessão associada a essa expressão aí, essa locução conjuntiva. Vamos à questão de número 18, gente, olha só. A conjunção embora, no segundo período, aí nós vamos voltar lá para o segundo período, olha só. É o da Júlia. Ó, ela quer melhorar seu desempenho, embora o esforço seja grande. Ela não tá conseguindo ali ainda atingir aquilo que ela queria. Ai, eu acho que eu passei, gente. É a 18, isso. A conjunção embora, no segundo período, olha só o que ela indica. Que o esforço facilita o desempenho? Não nesse contexto. A Júlia não foi ao treino? Não tem a ver, isso foi no período anterior e ela foi sim. O esforço é a causa da melhora? Até pode ser, mas não analisando essa oração específica. Tem que analisar de fato a questão em si, né? Há uma oposição entre o esforço e a vontade, verdade. Esse embora traz essa ideia de oposição, de contraste, né? De quebra de expectativa, como a gente tinha falado anteriormente. Tranquilo? Vamos à próxima questão. Temos mais uma questão, 19. Olha só o como aqui, ó. Como o sinal estava fraco, a videochamada caiu. Por que a videochamada caiu, gente? Porque o sinal estava fraco. Então, como o sinal estava fraco, indica uma causa da chamada ter caído. Já que esquecemos o ingresso, tivemos que voltar para casa. Então, não deu legal, não deu certo ali, não foi legal, não deu certo ali naquele contexto. Esse como, gente, exprime a ideia de causa. Então, olha só o nosso gabarito aqui, ó, B. Não é uma comparação, não é uma conclusão e nem é uma explicação. Então, nosso gabarito é letra B. Muito bem. Vamos à nossa última questão dessa bateria de questões aqui, tá? Relacionadas a essas ideias das condicionais, causais e as concessivas, tudo bem?
A expressão já que esquecemos o ingresso estabelece a ideia de que, gente? É uma finalidade? Não, não é um objetivo. É uma ideia de oposição? Também não. É uma consequência? Também não. Nesse caso aqui, a ideia de causa também. Pensando naquele texto anterior, só um pouquinho. Já que esquecemos o ingresso, tivemos que voltar para casa. Por que a gente teve que voltar para casa? Teve uma causa. A gente esqueceu o ingresso. Tudo bem? Por isso que é causa nesse caso também, esse já que. Já que. E vimos o como. Os dois apresentam valores semânticos de causa nesse contexto, explicando ali as relações que eles mantêm e que eles têm com as próprias orações que eles se conectam ali dentro do contexto, tudo bem? Então, ficamos aqui com mais uma aula falando sobre valores semânticos e, gente, vocês ainda não vão se livrar de mim. Ainda vamos falar sobre valores semânticos ainda na nossa próxima aula. É um conteúdo muito tranquilo, mas que precisa ser alinhado em relação aos detalhes, porque a gente vê que palavras aparecem assim, se você só decorar, você não vai conseguir analisar o item, porque tem que analisar dentro do contexto. É o que a gente tem falado constantemente, tem que analisar dentro do contexto, para que tenha de fato uma resposta efetiva para aquela questão, tudo bem? Então, nos vemos na nossa próxima aula, ainda falando sobre valor semântico. Eu espero que vocês tenham acertado muitas questões, se não todas. E aí a gente se vê na próxima aula, pessoal, falando ainda sobre valores semânticos. Então não me deixe, ainda faltam algumas coisas pra gente terminar esse nosso conteúdo. Beijo, pessoal, até a próxima aula.